Vamos falar sobre gerenciamento de risco? Vamos falar sobre o quanto você está disposto a perder neste mercado? Sim, porque gerenciamento de risco tem a ver justamente com o quão disposto você está a perder, tá ok? Então, vamos para a tela. Quando você pensar em um determinado momento que você vai abrir um trade, você precisa aprender a calcular o qual é o valor da sua perda e o quanto você pode ganhar, tá? Eu vou mostrar para vocês na prática a forma mais fácil de calcular, mais fácil, mais simples. Você vai pegar um ativo, seja qualquer um, eu vou pegar aqui o euro-dólar, o euro versus o dólar. Vou colocar aqui um lote, tá ok? E vou simplesmente agora comprar. Vou simplesmente comprar. Estou comprado, ok? Então, eu vou posicionar a minha linha de stop loss. Então, eu vou arrastar esse stop loss. Vamos supor que para cá, um exemplo, tá? Estou arrastando para cá. Eu estou vendo aqui no meu stop loss que eu andei 181 pontos, tá? E aqui, se eu colocar a seta aqui em cima, se eu for mover essa seta, tá vendo aqui, ó? Eu consigo ver exatamente o quanto eu tenho de prejuízo se a ordem ela voltar para cá, se o preço ele voltar para cá, tá? Então aqui eu percebo que eu tenho 181 dólares de perda, tá? Então essa é a forma mais fácil que se tem para você calcular o seu risco e o quanto você está disposto a perder em uma determinada operação. Então, imagina só, você tem 500 dólares, 1.000 dólares, 10 mil dólares no seu capital, mas você quer calcular o quanto você vai perder em uma determinada operação. Então, escolhe um ativo. Eu vou escolher aqui o euro versus dólar, tá? E eu vou, imagina, aqui eu vou comprar ou vou vender. Eu vou comprar aqui, por exemplo, 0,01 lote. Coloquei aqui, tá? Então, já estou posicionado comprado. Como é que eu vou saber o quanto que vai dar o meu stop aqui, né? Por exemplo, com um lote maior. Então, eu abro uma ordem com 0,01, posiciono o meu stop onde eu quero posicionar, tá? E vejo o quanto vai dar de prejuízo. Então, aqui eu percebi que vai dar 1,35 negativo. Ou seja, se eu abrir aqui 0,10, eu vou ter 13 dólares e 50. Se eu abrir um lote, eu vou ter 135 dólares de prejuízo caso a operação ela volte e pegue o meu stop. Então fica muito simples de você calcular e ter noção do seu risco retorno, tá? Então, e não tenha medo de entrar com um lote 0,01, isso não vai impactar em nada o teu resultado ou a tua análise, tá? Isso é só para você ter uma noção. A partir do momento que você começar a ter mais prática, automaticamente você vai perceber que esse cálculo ele fica muito mais rápido em relação à variação de pips, tá? Só que, como eu sei que a maioria das pessoas elas não são muito boas em matemática, eu encontrei essa forma de explicar e ser bem didático e simples para que as pessoas elas possam calcular o seu risco-retorno, tá? E o que eu aconselho você a arriscar por dia? Tá? Eu aconselho você arriscar no máximo, num dia, no máximo, cerca de 3%, tá? Cerca de 3%. Por quê? Você arriscando 3%, em nossa estratégia, qual você vai aprender, você vai ter no mínimo, tá? 9% de retorno a cada operação. Então, nós trabalhamos com operação no mínimo de 3 para 1, ou seja, 1 de risco para 3 de retorno. Então, se você está tendo 10 de risco, você vai ter 30 de retorno. Claro, óbvio, se a operação ela for ao teu favor,
se você acertar na operação. Mas o que é interessante é entender o seguinte: você não precisa ser a pessoa mais assertiva do mundo para ter lucro. Imagina só, se você abriu uma operação e você perdeu a primeira operação, abriu a segunda operação, perdeu a segunda operação e abriu a terceira operação e teve ganho na terceira operação, como é que é a nossa operação? 3 para 1. Se você perdeu 1 na primeira, perdeu 1 na segunda, então você está com 2 de prejuízo, tá? Então, se você ganhar a terceira operação, significa que você tem 1 de lucro, porque você tem 3 para 1. Simples, né? Então, gente, trading, ele é muito matemática, tá? Óbvio, tem muitos conhecimentos técnicos em relação à questão macroeconômica, geopolítica e enfim. Mas é muito importante você entender que trading ele é muito mais matemática que qualquer outra coisa. Deixa eu deixar uma atividade para você. Vai lá, abre teu MetaTrader, printa lá a tela mostrando o quanto você está disposto a arriscar com o gerenciamento de 3%. Pega lá a tua conta, abre lá 0,01, comprado ou vendido, e você mostra lá o teu stop loss posicionado, o quanto você estaria disposto a arriscar com apenas 3%, tá? Isso aí vai te ajudar a estar treinando para que a partir do momento que você esteja com o teu capital sendo operado, você vai estar com muito mais prática em como calcular o quanto você pode perder em uma determinada operação.